Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa videoaula ela se destina a falar de alguns conteúdos trabalhados nas unidades de aprendizagem do nosso quinto encontro. Especificamente nessa videoaula eu vou falar sobre distúrbios de hipersensibilidade. Mas antes de falar especificamente desses distúrbios de hipersensibilidade, a gente precisa reforçar alguns conceitos que vocês já viram para que haja um melhor entendimento desses distúrbios de hipersensibilidade. Vamos lá então? Primeiramente, pessoal, todo mundo já sabe que a resposta imunológica ela tem como função fazer a defesa do hospedeiro contra infecções microbianas. Ou seja, a função primordial do nosso sistema imunológico é nos defender de micro-organismos patogênicos. Para isso, a resposta imunológica ela precisa ser uma resposta equilibrada, ou seja, ela não pode ser uma resposta exagerada, né? Feita de uma forma exagerada, ela precisa ser equilibrada. E para isso, as nossas células do sistema imunológico utilizam, né, de sinais químicos lá mandados pelas nossas citocinas e há sempre um equilíbrio na produção entre citocinas pró-inflamatórias e citocinas anti-inflamatórias, para que haja um controle e a resposta imunológica seja equilibrada e direcionada de forma equilibrada contra antígenos não próprios, ou seja, as nossas células do sistema imunológico elas precisam reagir contra antígenos não próprios, antígenos externos, né? Por exemplo, os antígenos de origem microbiana. Essa é uma resposta imunológica ideal, onde há um equilíbrio nas ações das células do sistema imunológico e a resposta direcionada contra antígenos não próprios. Para isso, pessoal, então, como eu já comentei, as células do sistema imunológico elas vão produzir citocinas pró e anti-inflamatórias para ajudar nesse equilíbrio da resposta imunológica, no que se refere ao equilíbrio dessa resposta. Além disso, o nosso sistema imunológico ele tem uma forma de fazer a checagem das células dos nossos linfócitos, num processo chamado de tolerância imunológica. Para tentar ilustrar melhor esse processo de tolerância imunológica, vamos fazer uma analogia lá com uma fábrica que produz algum produto em larga escala, né? Um produto em série. Imaginem, lá na indústria, existem processos por onde os produtos que estão sendo manufaturados por aquela fábrica passem por processos de avaliação da qualidade daquele produto, certo? Mais ou menos a mesma coisa, fazendo essa analogia, é o que acontece com nossos linfócitos T. Eles vão sendo produzidos em série lá na medula óssea e aí eles passam depois por momentos de checagem da sua qualidade. E essa checagem da qualidade dos linfócitos, que é o processo de tolerância imunológica, ele tem como objetivo verificar se esses linfócitos produzidos, eles estão reconhecendo moléculas próprias, né? E estão reagindo contra moléculas do nosso próprio corpo. E aí, nesse processo de qualidade dos linfócitos T e também dos linfócitos B, os linfócitos que reconhecem antígenos próprios, eles ou são eliminados por um processo chamado de seleção negativa, então eles são destruídos mesmo, né, induzidos a se destruir, ou então eles passam por correções ali, pequenas correções, que no caso dos linfócitos TCD4 pode transformar essas células que são autorreativas, esses linfócitos TCD4 autorreativos, em células T reguladoras, e aí eles vão ter uma função totalmente diferente da habitual do linfócito TCD4. E os linfócitos B, eles podem sofrer pequenas edições ali na sua estrutura
nos seus receptores, a fim de que eles não reconheçam mais os antígenos próprios. Então, basicamente, esse processo de tolerância imunológica, ele tem como objetivo identificar e eliminar linfócitos T que estejam reagindo a antígenos próprios, né? Ou modificar a estrutura desses linfócitos que reajam de uma forma excessiva, a antígenos próprios. E aí que tá a questão. Tá, professora, mas então se existe esse processo de tolerância imunológica dos linfócitos, por que é que surgem então os distúrbios de hipersensibilidade, né? Por que surgem essas doenças autoimunes ali que fazem parte dos distúrbios de hipersensibilidade? Porque, pessoal, nem todo processo, assim como processo de tolerância imunológica, assim como acontecem lá nas fábricas, nem todos os processos, esse processo de tolerância imunológica, ele é 100% perfeito. Então, muitas vezes esse processo de tolerância imunológica, ele falha, né? E aí, algumas células alguns linfócitos que deveriam ser eliminados acabam não sendo eliminados. E em algumas situações pode haver também o descontrole da resposta imunológica. E aí alguns indivíduos passam a responder de uma maneira excessiva, de uma maneira exacerbada, a alguns antígenos aos quais eles deveriam responder de maneira controlada. Nesse contexto, onde a gente tem linfócitos que reconhecem antígenos próprios e respostas exacerbadas a antígenos que a gente deveria responder de maneira controlada, surgem as respostas imunológicas que são capazes de causar lesões teciduais e doenças, né? Basicamente, surgirão os distúrbios de hipersensibilidade. E aí, agora então, nós vamos ver especificamente o que são esses distúrbios de hipersensibilidade. Hipersensibilidade, né, os distúrbios de hipersensibilidade, eles são definidos como reações inadequadas e exageradas dos mecanismos de defesa do organismo. Então, prestem atenção, reações inadequadas e exageradas dos mecanismos de defesa do organismo. Contra o que é que surgem, né? De onde vem a causa inicial ali dessas reações. Então, as reações de hipersensibilidade, elas podem surgir em resposta a antígenos ambientais e alimentares, antígenos estes que para a grande maioria das pessoas são tolerados, né? Então, a grande maioria das pessoas não desenvolve nenhum tipo de resposta imunológica contra a maioria dos antígenos ambientais e alimentares, como, por exemplo, pólen, poeira e alimentos. Enquanto alguns indivíduos que têm um desequilíbrio ali na resposta imunológica, eles podem passar a reagir exageradamente contra pólen, poeira, alimentos e antígenos que são considerados inócuos, né, inofensivos para a maioria das pessoas. Alguns indivíduos podem desenvolver a autoimunidade, né, que é a resposta exagerada contra antígenos próprios, principalmente naquele contexto onde há falha nos mecanismos de tolerância imunológicas, né, lá nas falhas nos mecanismos de tolerância imunológica dos linfócitos, como eu comentei. E os distúrbios de hipersensibilidade, eles podem também surgir como um efeito secundário a uma resposta exagerada, a uma resposta descontrolada contra micro-organismos. Ou seja, algumas vezes o sistema imunológico pode estar respondendo contra micro-organismos, como já é a função dele primordial, porém essa resposta pode ser desequilibrada, estar em desequilíbrio e ser montada de forma exagerada contra micro-organismos. E aí surgem doenças, distúrbios de hipersensibilidade em consequência
dessa resposta exagerada. Quem é que vai, então, ser o responsável especificamente pelos distúrbios de hipersensibilidade? Estão envolvidos na gênese dos distúrbios de hipersensibilidade os elementos solúveis, como anticorpos e complexos imunes, e elementos celulares, como os linfócitos T, como os mastócitos também. Então, pessoal, quem é que serão os responsáveis por causar os danos, por iniciar a resposta contra antígenos ambientais, contra antígenos próprios, ou causarem lá um distúrbio de hipersensibilidade como efeito secundário? Os anticorpos, complexos imunes e elementos celulares. Sendo assim, dependendo da causa inicial, ou seja, do fator que iniciou o distúrbio de hipersensibilidade, o agente causal do distúrbio de hipersensibilidade, esses distúrbios de hipersensibilidade são classificados em 3 tipos. Então, dependendo de qual foi o mecanismo imunológico que iniciou o distúrbio de hipersensibilidade, esses distúrbios são classificados em 4 tipos. Tipo, distúrbios de hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Por que eles são assim classificados? Vamos lá. Distúrbio de hipersensibilidade do tipo 1. São todos os distúrbios imunológicos que têm como início, como fator iniciador do distúrbio, anticorpos IgE e a ação dos mastócitos, porque o anticorpo IgE ligado à superfície dos mastócitos, quando encontra um antígeno, ativa esses mastócitos. Já vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Hipersensibilidade do tipo 2 vai ser mediada basicamente por anticorpos, ou seja, a ligação do anticorpo a, por exemplo, um antígeno próprio é que vai iniciar toda a doença que se segue. Distúrbios de hipersensibilidade do tipo 3. Quem vai iniciar o processo de lesão tecidual são complexos imunes. E o distúrbio de hipersensibilidade do tipo 4, quem vai começar todo o processo patológico são os linfócitos T. Vamos lá então, pessoal, olhar mais a fundo para cada um desses distúrbios de hipersensibilidade. Começando pelo distúrbio de hipersensibilidade do tipo 1, tá? Distúrbio e reação de hipersensibilidade do tipo 1 são sinônimos. Distúrbio de hipersensibilidade do tipo 1 é também conhecido como reações imediatas. Mas eles podem ter reações imediatas e reações tardias. Esse distúrbio de hipersensibilidade do tipo 1, eles são conhecidos na medicina clínica como as reações alérgicas ou atópicas. Então, pessoal, quem tem doença alérgica, tudo começa a partir da ação dos anticorpos IgE ligados à superfície dos mastócitos. É interessante a gente observar um seguinte aspecto nos distúrbios de hipersensibilidade tipo 1. Vocês já ouviram alguém comentar, por exemplo, que alguém que tenha alergia a algum alimento, comentar que na primeira vez em que ingeriu o alimento foi tranquilo, não teve alergia nenhuma. Porém, na segunda vez que ingeriu o alimento, apresentou a alergia a este alimento, né? Isso é um fato bastante comum entre as pessoas que têm alergia a vários, não só alimentos, mas também a picadas e a poeira, pólen, etc. Por quê, pessoal?
Porque o indivíduo alérgico, ele precisa primeiro passar por um processo de sensibilização. O que é esse processo de sensibilização? No primeiro contato com o alérgeno, ou seja, lá no primeiro contato com o alimento, com o veneno lá de algum inseto, por exemplo, o organismo desse indivíduo ainda não tem anticorpos IgE contra esse antígeno. E aí, nesse primeiro contato, que é onde ocorre o processo de sensibilização, ou seja, são produzidos anticorpos IgE contra esse alérgeno. Esses anticorpos IgE produzidos pelos linfócitos B, então, se ligam à superfície dos mastócitos e ficam ali sempre grudados na superfície do mastócito. E aí, o que acontece? Na segunda exposição a esse mesmo antígeno, ou seja, lá a segunda vez que a pessoa consome aquele alimento, ou a segunda vez que ela é picada pelo inseto, o que vai acontecer? Esses anticorpos IgE que foram produzidos inicialmente na sensibilização vão rapidamente grudar, se ligar a esse antígeno e vão fazer o processo de ativação dos mastócitos. Com a ativação dos mastócitos, os mastócitos liberam os seus mediadores inflamatórios que ficam guardadinhos em grânulos lá no seu citoplasma. Alguns desses mediadores inflamatórios são as aminas biogênicas ou aminas vasoativas, que vão fazer aumento de permeabilidade vascular, vão induzir processo de broncoconstrição nos pulmões, vão induzir a hipermotilidade intestinal, ou seja, vão aumentar o trânsito intestinal. Com isso, os indivíduos podem ter as reações imediatas da distúrbio de hipersensibilidade tipo 1, né? Ou seja, apresentarem um edema de glote, apresentarem dificuldade respiratória e apresentarem aumento do trânsito intestinal. Os mastócitos também vão liberar citocinas, que vão fazer processo inflamatório e podem liberar também enzimas que vão causar lesão tecidual. E aí, pessoal, como consequência deste processo de ativação dos mastócitos e liberação de todos esses mediadores inflamatórios, o indivíduo pode ter reações imediatas ao alérgeno, como, por exemplo, o choque anafilático, né? Que pode levar, inclusive, ao edema popularmente conhecido como edema de glote, e aí o indivíduo pode ter parada cardiorrespiratória, né? Coloquei um exemplo aqui de um trabalhador que morreu de choque anafilático após ser picado por abelhas, né? A esposa dele sobreviveu porque não era alérgica e ele acabou morrendo porque tinha alergia a picadas de abelhas, né? Eu sei que vocês são bem novinhos, mas nesse filme aqui, Meu Primeiro Amor, que sempre passava na sessão da tarde, né? Como sou velha, não sei se vocês já assistiram, também acontece um caso de choque anafilático com o Macaulay Culkin. Só frisando que as reações, os distúrbios de hipersensibilidade do tipo 1, eles podem ter reações tardias também. Nem sempre eles vão induzir o edema de glote, mas eles podem induzir a inchaço na pele, né? Podem induzir ao surgimento de vermelhidão e alguns sintomas típicos de alergia, coceira na pele. Partindo agora para as reações de hipersensibilidade do tipo 2, esse tipo de distúrbio de hipersensibilidade, ele é mediado por anticorpos, ou seja, quem é que vai iniciar todo o processo patológico? Anticorpos, que na verdade são autoanticorpos, né, do tipo IgM ou IgG, que são anticorpos que foram produzidos de maneira inadequada contra antígenos próprios. E aí, esses autoanticorpos começam a se ligar à superfície das nossas células ou propriamente à matriz extracelular, né? Ali ao tecido, alguns tipos de tecido, e vão levar a lesões teciduais. Aí nós temos três diferentes formas aqui, três exemplos,
como esses autoanticorpos podem causar lesões teciduais e induzirem o surgimento de patologias. O primeiro aqui é esses autoanticorpos, eles podem fazer a opsonização das nossas próprias células e aí induzirem a fagostose e destruição das nossas próprias células teciduais. Numa segunda situação, os anticorpos podem levar à indução da inflamação, né? E levando por meio da ativação do sistema complemento e fazendo inflamação dos nossos tecidos, que consequentemente a um longo prazo pode levar à destruição total de diferentes tecidos do nosso corpo. E os anticorpos podem também alterar ou inibir respostas fisiológicas do nosso corpo. Então, alguns anticorpos podem ser direcionados contra receptores celulares, como por exemplo, aqui, onde a gente pode ver um anticorpo contra receptor do hormônio TSH lá na tireoide, receptor do hormônio tireoide estimulante. Isso faz com que as células da tireoide não recebam o hormônio TSH, e com isso há o surgimento de uma doença autoimune chamada de doença de Graves, né? Onde o indivíduo tem várias consequências patológicas em virtude dessa ausência de ação do hormônio tireoide estimulante. O que é interessante a gente focar aqui nesse distúrbio de hipersensibilidade tipo 2, mediada por anticorpos. Esses anticorpos podem ser produzidos contra diferentes células, contra diferentes receptores. Então, em virtude disso, o indivíduo pode ter vários tipos diferentes de doenças autoimunes, com manifestações totalmente diferentes. Um outro exemplo da hipersensibilidade do tipo 2 são anemias hemolíticas autoimune, onde o indivíduo passa a produzir anticorpos contra suas próprias hemácias, e aí essas hemácias acabam sendo degradadas e dão origem a anemias. Reações de hipersensibilidade do tipo 3. Reação de hipersensibilidade do tipo 3, ela é mediada por complexos imunes. Nossa, professora, peraí, e agora? O que são esses complexos imunes? Vamos lá. Primeiramente, antes de falarmos a reação de hipersensibilidade do tipo 3, vamos relembrar o que são complexos imunes. Complexo imune é o complexo formado por antígenos e anticorpos. Então, normalmente, os nossos anticorpos, eles são produzidos e circulam livremente na nossa corrente sanguínea, por exemplo. Eles normalmente circulam livres, não estão ligados, podem não estar ligados a nenhuma célula e a nenhum antígeno. Então, quando ele está livre, ele é simplesmente um anticorpo circulante. Em algumas situações, né, quando houver um antígeno específico para qual esse anticorpo é específico, o anticorpo vai passar a se ligar a esse antígeno. E quando eu tenho um anticorpo ligado a um antígeno, eu tenho basicamente o quê? Um complexo imune, né? Então, aqui a gente pode observar um complexo imune, onde a gente tem vários anticorpos ligados a antígenos. Então, basicamente, o complexo imune é quando o anticorpo está ligado ao seu antígeno. E aí, por que esses complexos imunes causam os distúrbios de hipersensibilidade tipo 3? Em algumas situações, as respostas imunológicas contra antígenos microbianos, elas podem ser desequilibradas, elas podem ser respostas muito exageradas. Nesse sentido, são formados muitos complexos imunes que podem, ao término da infecção, mesmo depois que o sistema imunológico conseguiu controlar a resposta, controlar a infecção, e a resposta imunológica já diminui, esses complexos imunes
como eles foram formados em grande quantidade, eles acabam não sendo corretamente removidos, corretamente degradados ao término da resposta imunológica e acabam se acumulando em alguns tecidos que são mais predispostos, como o tecido do coração, dos rins e nas articulações. E aí, a presença desses complexos imunes acumulados no coração, nos rins ou nas articulações leva à ativação do sistema imunológico, mais uma vez, especificamente lá no tecido onde ele está localizado. E aí, se a gente tiver um depósito de complexos imunes no coração, vai ter um processo inflamatório e, consequentemente, lesão tecidual no coração. E assim, também vale para os rins e articulações. Aí aqui eu coloquei um exemplo de hipersensibilidade do tipo 3, que é uma doença chamada glomerulonefrite pós-estreptocócica. Alguns tipos de bactérias, como estreptococcus do grupo beta hemolíticos, que são estreptococcus do grupo A, eles são agentes comumente causadores de infecções de garganta. E como eles são são bactérias que acabam ativando de uma maneira bastante importante o sistema imunológico, em infecções contra essas bactérias podem ser gerados uma grande quantidade de imunocomplexos que podem não ser corretamente destruídos após o tratamento após o término dessa infecção de garganta, né, lá com o tratamento também, com antibiótico específico. Esses imunocomplexos acabam não sendo removidos e vão fazer o quê? Vão ficar se acumulando lá lá nos rins. E aí, o acúmulo desses complexos imunes lá nos glomérulos dentro dos rins provoca uma inflamação desses glomérulos, que é conhecida como glomerulonefrite pós-estreptocócica. Porque quem iniciou a inflamação no rim foram complexos imunes gerados em virtude de um processo inflamatório excessivo para combater uma bactéria que estava causando a infecção de garganta. E aí, como consequência desse processo inflamatório nos glomérulos, pode haver interferência nas funções renais e destruição do tecido renal. Por fim, nós temos as reações de hipersensibilidade do tipo 4. Esses distúrbios que fazem parte das distúrbios de hipersensibilidade do tipo 4, eles são mediados por linfócitos T. Ou seja, quem vai iniciar o processo patológico, quem vai dar os sinais para o início do processo patológico são os linfócitos T. E aí nós temos tanto linfócitos TCD4 quanto linfócitos TCD8. Esses linfócitos TCD4 e TCD8, eles começam a reagir de modo inadequado na grande maioria das vezes, contra moléculas próprias. Por quê? Porque eles não foram, eles conseguiram escapar dos processos de tolerância imunológica, por exemplo. E aí, podem ter processos onde a gente tem a participação dos linfócitos TCD4, iniciando o processo patológico, né? Reconhecendo antígenos próprios e sinalizando para haver processo inflamatório, que vai culminar na lesão tecidual. E pode haver também a participação apenas dos linfócitos TCD8, que sozinhos já vão reconhecer antígenos próprios e vão causar a morte das células dos nossos próprios tecidos que eles reconhecerem. Exemplos de reações de hipersensibilidade do tipo 4. Reações cutâneas, como a alergia a plantas e a metais, né? Então, essas reações aqui que se observa na pele, em virtude do contato, né, a metais ou a plantas, é um tipo de distúrbio de hipersensibilidade do tipo 4.
Existem situações onde essas reações cutâneas podem ser utilizadas para o diagnóstico de algumas doenças, como por exemplo no teste tuberculínico, para o diagnóstico da tuberculose, onde aplica-se na pele do indivíduo o antígeno da tuberculose, lá do Mycobacterium tuberculosis, e aí o que se espera se o indivíduo estiver com tuberculose é que ele apresente uma reação na pele, né? Que nada mais é que uma reação de hipersensibilidade do tipo 4 contra o antígeno da Mycobacterium tuberculose. E aí, por fim, coloquei um exemplo de uma doença que é classificada como um distúrbio de hipersensibilidade do tipo 4, que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica das articulações que tem caráter autoimune. Por que surge essa doença? Porque alguns linfócitos T autorreativos, ou seja, linfócitos T que reconhecem estruturas lá da cartilagem, passam a iniciar o processo de inflamação. Da seguinte forma, alguns linfócitos T, CD4, que reconhecem antígenos próprios lá nas articulações, ativam linfócitos B, e esses linfócitos B passam a produzir anticorpos contra a citrulina, que vai estar lá nas articulações, e em virtude disso, começa a acontecer o processo inflamatório na região articular, lá na região da articulação. E além disso, e aí, em virtude disso, o indivíduo começa a ter uma inflamação crônica na cartilagem, nas regiões de cartilagem, e com o passar dos anos, começa a haver o comprometimento dos movimentos nessas regiões de articulação que são acometidas pela inflamação, né? Comumente, as articulações da mão são bastante acometidas na artrite reumatoide. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Decidi fazer esse vídeo para tentar dar uma exemplificada em alguns pontos que podem ter ficado duvidosos para vocês com relação aos distúrbios de hipersensibilidade. Um abraço a todos e até a próxima.